E essa história que vem da Itália e dá conta de que a Arrascaeta interessa ao Napoli. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que há de verdade sobre o tema. Bora explicar também sobre o futuro de Marcos Antônio e Breno Bidon, jogadores do São Paulo e do Corinthians, ambos especulados no Flamengo, só um deles interessa de verdade. Bora te atualizar ainda sobre Facundo Torres, o atacante do Palmeiras, virou alvo de especulação em Portugal. E a multa de Caio Jorge foi ou não reduzida? Quero completar falando sobre o futuro de Rony, que se complicou nesse sábado, tem as últimas no mercado, quem ainda pode sair do Vasco da Gama, bastidores, finanças e os reforços do Remo para sua volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desejar excelente domingo para todos vocês. E antes das informações, bora brincar com o palpitão do Nicola. Sugestão desse sábado acabou batendo. Para domingo, preciso da vitória do Bayern de Munique por pelo menos um gol de diferença contra o Wolfsburg, campeonato alemão. Preciso da vitória do Panathinaikos por pelo menos um gol de diferença contra o Panteraikos. Esse jogo é do campeonato grego e o Panteraikos é o lanterna isolado da competição. Se esses dois resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 2,8, ou seja, a gente 2,08, tá? Só para ser mais preciso, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Se você quiser pegar exatamente esses dois jogos com a condição que eu citei, bilhete pronto, só clicar no link que está no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, o bilhete aparece e você faz sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Zubeldia, técnico do Fluminense, precisou passar por uma intervenção cirúrgica, uma angioplastia com direito a stent, previsão de retorno aos trabalhos para o treinador argentino de 15 dias. A gente torce para que ele se recupere o mais rápido possível. Já Thales Magno, que não foi comprado pelo Corinthians e acabou devolvido ao New York City, se apresentou ao time americano, mas não tem sua presença garantida para o restante da temporada. Ele tem sido oferecido para clubes brasileiros. Quero fechar o giro de notícias para contar que Mastriani, centroavante do Atlético Paranaense, tem tudo acertado para jogar na Universidade de Chile, atacante que chegou a ser sondado por equipes da Série B. Preciso te atualizar agora sobre reforços do Remo, que voltou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, estreia agora em 28 de janeiro, com Marcos Braz à frente do departamento de futebol. O Remo já tem 10 contratações garantidas. Pro ataque, Carlinhos, ex-Flamengo, e Aleph Manga, ex-Curitiba. Pikachu, ex-jogador do Fortaleza e do Paysandu, é talvez uma das principais contratações do Remo para 2026, vai jogar como meio atacante. O Remo ainda trouxe para a função de volante Patrick de Paula, ex-Palmeiras e Botafogo, Patrick, que ainda pertence ao Santos e jogou o último Campeonato Brasileiro da Série B emprestado ao Atlético Paranaense, além de Zé Ricardo. Para a zaga, Marlon, Léo Andrade e Thalisson. João Lucas, lateral direito, também foi contratado. O Remo não fechou seu pacotão de reforços e segue em busca de outras opções. Uma das alternativas é Bolassi, que deixou o Cruzeiro e está livre no mercado. Preciso te contar agora quem não fica no Vasco para 2026. O Vasco está no mercado em busca de contratações. Johan Rojas e Alan Saldívia já foram contratados. Mas, em paralelo às chegadas, o clube também trabalha saídas, até para baratear e diminuir sua folha salarial. Garré, por exemplo, interessa ao Huracan da Argentina. Já Esforça virou alvo do San Lorenzo. Os clubes já negociam a possibilidade de transferência em definitivo do Esforça. David, atacante, interessa ao Vitória. Negociação ainda não avançou porque o Vitória gostaria do jogador por empréstimo e o Vasco só topa negociá-lo em definitivo. A situação do Verratti segue indefinida. Contei para vocês que a diretoria do Vasco garantiu ao empresário do Van Barger que não pretende vender o Verratti, mas o centroavante argentino é alvo do Cerro Porteño e foi também especulado no Internacional. Já Estrela e Paulinho, o lateral direito, serão emprestados para ganhar um pouco mais de minutos fora de São Januário. Para completar, Leandrinho interessa ao Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, mas a primeira proposta do time foi recusada pelo Vasco. Deu ruim para Rony no Galo. Você sabe que houve um protesto de uma das principais organizadas do Galo nesse sábado e os jogadores foram bastante pressionados enquanto saíam do centro de treinamento do Atlético. Pois bem,
O Rony acabou justificando sua ida à justiça contra o Galo na metade do ano passado, alegando que ele estava muito incomodado, especialmente com os atrasos nos salários dos funcionários. Gente que ganha bem menos dinheiro do que os jogadores e que, de acordo com o Rony, estaria passando por dificuldades. Essa declaração pegou muito mal com os dirigentes atleticanos. Tudo porque o Galo assegura que não atrasou o pagamento dos funcionários na temporada passada. E essa, entre aspas, mentira repercute extremamente mal para os diretores atleticanos. Isso pode acelerar o processo de saída do Rony? Na teoria, sim. Na prática, eu prefiro aguardar. Isso porque o Atlético, que tinha negociações avançadas para vender o Rony para o Santos, acabou retardando essa transferência porque pediu um pouco mais de dinheiro. A proposta do Galo, a proposta do Santos era de 2 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. E o São Paulo ainda quer contar com o substituto do Rony antes de liberá-lo. Só para lembrar, o Rony havia sido comprado por 6 milhões e meio de euros. Resta saber o quanto essa declaração pode acelerar o processo de saída do jogador. Só para lembrar que o Hulk também deu uma cornetada forte nos dirigentes atleticanos quando garantiu que quem quer colocá-lo para fora do clube não é ele, e sim os representantes do Galo. Como é que você vê esse protesto em pleno dia 10 de janeiro? Você acha normal? Acha equivocado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre a multa de Caio Jorge. Você sabe que o KJ teve seu contrato prorrogado, né? O vínculo terminava em 2028 e foi estendido até 2030. Essa renovação de contrato tem tudo a ver com um aumento salarial do Caio Jorge, que ganhava R$1.350.000 por mês. Diante das propostas recusadas pelo Cruzeiro em relação ao Flamengo, o Cruzeiro se sentiu na obrigação de reajustar o salário do atacante, até porque o Flamengo oferecia mais de R$2 milhões por mês. Com o novo contrato, o KJ passa a receber na casa dos R$2 milhões mensais na toca da raposa. Mas setoristas do Flamengo asseguraram durante os últimos dias que após essa renovação de contrato, o novo vínculo permite que o Caio Jorge saia com uma multa rescisória a partir de 2027 de apenas 30 milhões de euros. Confesso que eu achei meio esquisito. O Cruzeiro faz enorme esforço para segurá-lo, recusa várias propostas do Flamengo superiores a 30 milhões de euros e faz a extensão desse contrato com uma multa rescisória que cai no ano que vem para 30 milhões de euros. Fui checar essa história com um dirigente cruzeirense que assegurou que não existe nenhuma verdade na redução dessa multa. Ela segue em 100 milhões de euros ou 630 milhões de reais. Há, porém, um acordo verbal, um acerto de cavalheiros para que, a partir de 2027, em caso de proposta do exterior que agrade ao Caio Jorge e ao Cruzeiro, que as conversas comecem a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Isso não significa que o Cruzeiro tem obrigação de vendê-lo por tal cifra, mas o Cruzeiro permitiria que as tratativas passassem a avançar a partir desse valor, com observação importante, a partir do ano que vem, para times do exterior. Quero falar agora sobre Breno Bidon. Muita gente especulando que o Flamengo quer a contratação do volante de 20 anos de idade do Corinthians. Houve quem dissesse, inclusive, que o Flamengo prepara uma proposta de 25 milhões de euros ou 158 milhões de reais. Dirigentes do Corinthians se apressaram para dizer que não venderiam por essa cifra, mas posso assegurar que não vai haver proposta do Flamengo pelo Breno Bidon. O Corinthians assegura que não foi procurado, nem sequer sondagem, muito menos proposta. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Fla. Ela avalia o Bidon como bom jogador, mas que não faz parte dos planos do Flamengo. O Flamengo não fez e nem fará proposta pelo atleta, tá? Essa é a garantia que eu recebi na manhã desse domingo de um dirigente que trabalha no departamento de futebol rubro-negro. A intenção do Flamengo para essa função de volante é de outro atleta que eu já vou falar, Marcos Antônio. Sobre Breno Bidon, jogador super importante, um dos maiores ativos do Corinthians hoje. O Corinthians alega que só vende o atleta pelo valor da multa rescisória. A impressão que eu tenho é que faz parte de uma estratégia para tentar valorizar o atleta, para tentar vendê-lo pelo melhor valor possível. Imagino que, a partir de 20 milhões de euros, diante de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, já possa começar a existir negociação, especialmente se a proposta for do exterior. Só para completar,
O Bidon é muito bom jogador, mas ainda participa muito pouco da fase ofensiva. Você quer uma prova? Na temporada passada foram 56 jogos. Quantos gols você imagina que ele fez? 1. E assistências, também 1. Isso tudo conta bastante de forma negativa para que o Bidon não valha tanto quanto os torcedores alvinegros imaginam. E essa história de que Facundo Torres interessa ao Benfica vem de uma conta que cobre o mercado português a informação de que o Benfica pretende comprar o atacante Facundo Torres, uruguaio, que pertence ao Palmeiras, mas que o Verdão teria dito que só o negociaria a partir de 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais. Achei a história esquisita, até porque o Facundo Torres foi comprado por algo na casa dos 11 milhões de euros ou 73 milhões de reais. O que o Palmeiras viu o Facundo Torres fazer nessa primeira temporada com a camisa alviverde em 2025 para que ele quase triplicasse de valor? Fui checar com o pessoal do Palmeiras e a garantia é de que o Benfica não fez proposta, nem sequer sondagem, e que esse valor de 30 milhões de euros supostamente pedido pelo Verdão não existe. Se chegar uma proposta para que o Palmeiras pelo menos recupere aquilo que foi investido, certamente o negócio acontecerá. Mas dificilmente será nessa janela de janeiro. Vale a lembrança de que a gente está no inverno europeu, no meio da temporada, e os clubes de lá fazem apenas ajustes pontuais. Um jogador que se machucou e precisa ser reposto, um atleta que acabou sendo negociado e você vai buscar outro. Mas são casos específicos. A janela mais forte no futebol europeu acontece sempre em julho e agosto. A partir daí, dá para imaginar que o Palmeiras possa fazer negócio pelo Torres. Só para completar, estreia alviverde com vitória contra a Minha Lusa. Na noite desse sábado no Canindé estive no estádio. Jogo equilibrado, com as duas equipes criando chances, até que o Igor Torres foi expulso aos 5 minutos do segundo tempo. Expulsão absolutamente infantil e burra. 2 minutos depois, Luigi abriu o placar, garantindo a vitória alviverde. Marcos Antônio será vendido pelo São Paulo ao Flamengo? Se você perguntar para qualquer dirigente do São Paulo, a resposta será não. Mas, entre dirigentes do Fla e representantes do atleta, a versão é completamente diferente. Os dois lados estão bem otimistas de que essa negociação possa ser concretizada depois da sexta-feira. Por que sexta-feira, 16 de janeiro? Essa é a data da reunião que vai votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Imagina que o Júlio, precisando de votos de conselheiros, anuncia, na semana que antecede essa votação, a venda do Marcos Antônio, principal atleta do clube. Se ele tinha ainda alguma chance de se manter no cargo, essa chance vai para o espaço. Mas São Paulo não admite, mas pode sim vender o Marcos Antônio depois da votação do impeachment, até porque o Flamengo promete vir com proposta extremamente alta. O atleta já topou se mudar do tricolor para a Gávea. A proposta pro jogador é super interessante, além da possibilidade de ser protagonista em um dos principais times da América do Sul. Marcos Antônio terá direito a um belo aumento salarial. São Paulo não quer falar sobre o assunto com o Flamengo até a votação da próxima sexta-feira. Quero registrar que, em paralelo ao interesse do Flamengo no Marcos Antônio, há a vontade do São Paulo em contratar Alan. E o Flamengo já deixou bem claro que topa emprestar ou negociar o Alan em definitivo, desde que o tricolor conceda a venda em definitivo do Marcos Antônio. A partir do fim da próxima semana, essa história deve esquentar. Quero completar contando que essa é a segunda negociação que depende da votação do impeachment de Júlio Casares. O tricolor já tem um acerto fechado com o Red Bull Bragantino e com representantes do Rodriguinho. O meio atacante de 21 anos de idade que não quis renovar contrato com o São Paulo está acertado com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ainda ficando com 15% dos direitos de uma futura venda. Mas essa transferência vai ser concretizada assim que a votação do impeachment for encerrada. E essa história de que o Napoli quer pagar 25 milhões de euros ou 157 milhões de reais para contratar Arrascaeta, a notícia surgiu de um jornalista italiano com bem pouca repercussão nas redes sociais. De qualquer forma, faz parte do nosso trabalho checar qualquer informação que sai. Pois bem, antes de contar o que eu ouvi de um dirigente do Flamengo, só lembrar que o Napoli não está habituado a fazer esse tipo de operação. Cara, por jogadores acima dos 30 anos de idade, uma das poucas exceções foi o Lukaku, comprado no ano passado por 30 milhões de euros,
o Lukaku dispensa apresentações, certo? Em relação ao Arrascaeta, craque na América do Sul, olhado com enorme desconfiança no futebol europeu, já tem 31 anos de idade. Você acha que o Napoli pagaria 25 milhões de euros? Posso assegurar que não existiu proposta, nem sequer sondagem. A fonte rubro-negra com quem conversei para tratar sobre a possibilidade de contratação de Breno Bidon assegurou que não há propostas pelo Arrascaeta. E mais, que o Arrascaeta está super realizado no Rio de Janeiro. Ele teve recentemente seu contrato prorrogado até dezembro de 2028 com um belo reajuste salarial. Hoje ele ganha pouco mais de 2 milhões de reais por mês, juntando-se aos atletas mais bem pagos do elenco rubro-negro. Você, torcedor do Fla, que se preocupou com a chance de perder o Arrascaeta para o Napoli, pode dormir tranquilo. Essa chance não existe. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!